Quando nos referimos ao vasto universo das obras ficcionais, algo que temos de ter em mente é que boa porção das obras existentes detém inspirações, as quais podem ser trazidas do mundo real ou de outras composições famosas. Exemplos em relação a tal afirmação distantemente são escassos. São difíceis as obras que não tomam um ponto como inspiração, ou quem sabe, que fizeram referência. Uma amostra de determinada declaração é uma obra adaptada pelo estúdio Mappa, e que possui um vasto número de fãs por todos os hemisférios. Tal obra é Jujutsu Kaisen, escrita por Gege Akutami, o qual tomou como inspiração mais notória a obra Bleach, a qual foi escrita por Tite Kubo. Além de tamanho trabalho, certamente existiram outras fontes de inspiração, que podem ter sido tanto outras obras quanto contos ouvidos por Akutami ainda quando jovem. Falando em lendas ouvidas quando jovem, o vídeo de hoje irá abordar a possível inspiração para a criação de um dos vilões mais amados de Jujutsu Kaisen, o Rei das Maldições, Ryumen Sukuna. Sr. L vos apresenta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Assim como puderam ver, o vídeo de hoje tem como fundamento a ser transmitido a possível origem do famigerado Rei das Maldições, Ryumen Sukuna, ou sendo mais específico, seu possível ponto de inspiração para sua criação. Quero ressaltar que este vídeo está sendo possível graças ao canal It's Kelly David, o qual utilizei como fonte para embasar o conteúdo do vídeo de hoje. Se de fato a história que irei transmitir hoje é autêntica, desconheço, mas acredito que ao menos ela mereça ser citada como uma teoria ou curiosidade errônea. Lembrando, se deseja me incentivar a estar trazendo novos conteúdos como este, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e, se possível, compartilhe com os amigos. Ryumen Sukuna, um personagem extensamente misterioso e que desconhecemos boa porção de suas vontades, ou mesmo seus anseios. Sem dúvida, um personagem que quando aparece toma atenção para si, assim como fez no primeiro episódio da obra, onde foi introduzido, e que logo de cara demonstrou toda a carga que possui consigo. Claramente o Rei das Maldições somente voltou ao mundo dos vivos por conta da curiosidade elevada de alguns estudantes, os quais eram amigos do protagonista Yuji Itadori, que posteriormente ingeriu um dos objetos amaldiçoados de classe especial, que carregava uma parcela da existência de Sukuna, o qual passou a conviver como o demônio indesejado pessoal de Itadori e Yuji a partir de então. Obviamente que Yuji somente tomou a decisão de ingerir o objeto amaldiçoado por não deter opções naquele momento, uma vez que ao ingeri-lo, ele podia simplesmente morrer. As chances de sobreviver após ingerir o objeto amaldiçoado eram mínimas, todavia, tais chances ínfimas eram as únicas existentes naquele momento. Como demonstrado neste início, Sukuna é praticamente o culpado pelo decorrer da obra que temos hoje em dia, uma vez que se não fosse por seus dedos, que são os objetos amaldiçoados que contêm sua parcela de existência, a obra poderia ter tido um epílogo totalmente diferente. Em outras palavras, seria devido à sua interação indesejada que temos à obra atual. Tal qual retratado no início, Sukuna foi inspirado em algo. Tal foi uma história que o autor de Jujutsu supostamente teria ouvido quando jovem. Ela, por sua vez, era passada pelos moradores da região de Kohaku, no Japão. Região essa onde Gege Akutami teria crescido. Aparentemente no ano de 2005, sendo mais exato em um prédio que estava recebendo os processos de demolição, trabalhadores encontraram uma caixa de madeira localizada no fundo de uma sala até então fechada. Estranhamente, o objeto se encontrava repleto de papéis com selos japoneses. Justamente em um deles acomodava-se escrito Ryumen Sukuna está selado aqui. Por acreditar que aquele objeto macabro teria conexão com algo religioso, os trabalhadores decidiram contatar o templo local, uma vez que também temiam mexer com algo que podia lhes trazer maus agouros. Após informar o templo local, os monges de lá indicaram que os trabalhadores não deveriam mexer naquele objeto, e que o mais rápido possível um de seus monges iria ser enviado para aquela localidade para resolver o problema. Devido à ironia do destino, durante a madrugada daquele mesmo dia, antes mesmo da chegada do monge, 13 estudantes invadiram aquele prédio. Guiados por sua curiosidade errônea, 2 deles abriram aquela caixa, romperam os selos que lá existiam, e assim libertaram algo que não deveriam revirar. Enfim, a manhã chegou, junto ao monge que carregava uma missão, mas que agora se encontrava mais desgastante que antes. Evidentemente, o monge ficou surpreso e assustado, pois quando chegou no local exato onde se encontrava o misterioso objeto, o mesmo estava aberto, e detinha 2 trabalhadores dos quais estavam completamente paralisados. Nem suas falas rompiam os lábios. Para piorar a situação, ao observar o interior da caixa antes selada, o monge encontrou um corpo mumificado, que possuía 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. Tendo ciência de que era melhor não deixar a situação como estava, rapidamente o monge tomou algumas medidas. A primeira foi fechar e selar a caixa novamente, e a segunda foi exorcizar todos os trabalhadores do local. Isso para que nenhum deles levasse consigo possíveis maus agouros oriundos
restos daquela macabra múmia. Logo após realizar alguns procedimentos que se faziam necessários, o monge encaminhou a caixa horrenda para um templo situado na região de Kyoto. Ironicamente, pelo que é dito, o macabro objeto somente passou a se encontrar naquele prédio devido à desistência de outro monge que estava encarregado de encaminhar aquele objeto. O monge havia se cansado daquela vida e justamente naquele momento abandonou tudo que seguiu. Abandonou até mesmo a missão que deveria finalizar, a qual gerou vítimas posteriormente. Indo de encontro ao retratado, a caixa de Sukuna havia deixado uma marca de desastre, assim como fez incontáveis outras vezes. A marca daquele tempo correspondia ao óbito dos 2 estudantes que abriram a caixa, a internação por suposta loucura do terceiro e o adoecimento inesperado de alguns dos trabalhadores, dos quais felizmente não vieram a óbito. Orientados por suas curiosidades após vislumbrar que aquele objeto indesejado carregava maldições consigo, alguns trabalhadores, um tempo depois, contataram o monge que havia realizado os procedimentos e observaram isso para compreender o que seria exatamente aquele corpo imensamente comum. Por felicidade do interesse dos trabalhadores, eles conseguiram conversar com o monge daquele dia, e ele explicou o que sabia para eles. Segundo o próprio, aquela múmia em comum correspondia a gêmeos siameses que viveram por volta do século XIX e que foram encontrados por um líder religioso em um freak show, um show de horrores, para ser mais exato. O mesmo os comprou e os levou para seu culto, onde passaram a lutar com inúmeras outras crianças. Pelo percorrer das lutas, os gêmeos surpreendentemente demonstraram soberania nos duelos, não perdendo para ninguém. Exatamente por isso, o líder daquele culto decidiu conceber um abominável presente aos siameses. Eles iriam passar pelo angustiante Soku Shibutsu, um processo de mumificação comumente utilizado em monges. O detalhe principal é que, diferente da mumificação egípcia, é realizado enquanto o indivíduo ainda se encontra vivo. Por considerar os gêmeos muito parecidos com a entidade Hyumen Sukuna, o líder do culto religioso selou os siameses na caixa vista e logo após incluiu o nome daquela entidade. Por curiosidade, todos os lugares que aquele objeto percorreu tiveram desastres, sejam eles naturais ou, quem sabe, espirituais. Enfim, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do que foi trazido. Lembrando, se deseja me incentivar a estar trazendo novos conteúdos como este, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e, se possível, compartilhe com os amigos. Enfim, este foi o vídeo de hoje. Senhor L se despede.